Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pela vida de cada um que está aqui no templo e pela vida de cada um que está nos acompanhando pelas redes sociais, Pai. Fale aos nossos corações, porque a sua palavra está aberta. Queremos ouvir mais de Ti, aprender mais de Ti, sair daqui parecidos contigo, Senhor Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito rico, é um texto muito lindo, escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão, como todos conhecem, a grande maioria conhece, foi o rei mais sábio dessa terra. Foi um dos reis mais ricos, quiçá, ou se não, o rei mais rico que já teve nessa terra. Porém, ele começa escrevendo seu texto sobre o sentido da vida. E parece que ele começa a falar sobre um sentido da vida onde essa vida não tem sentido. Ele começa a falar sobre uma vida que parece que não tem sentido. Ele começa dizendo aqui que tudo é vaidade, vaidade de vaidades. O rei Salomão começa a escrever, e o nome do livro aqui, Eclesiastes, se chama Reunião, Ajuntamento. Provavelmente ele reuniu as pessoas para fazer o seu discurso ali para o povo, para falar para as pessoas sobre qual seria o real sentido da vida. E eu fui fazer uma pesquisa em alguns filósofos, em alguns líderes religiosos, e encontrei duas frases de dois homens que tentam trazer o sentido da vida. Muitos psicólogos, muitos filósofos, professores, tentam mostrar e trazer um sentido para a vida. Eles querem buscar e mostrar qual é o real sentido da vida, ou qual que é o sentido de nossas vidas. E pesquisando aqui, eu vi dois filósofos falando. Um, na verdade, é um filósofo brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim: o sentido da vida é uma construção histórica, social e cultural. O sentido da vida não é o mesmo para todos, não é o mesmo o tempo todo, e nem em todos os lugares, nem do mesmo modo. O que eu não quero é morrer à toa, mas para não morrer à toa, é preciso não viver à toa. Essa é a frase do filósofo. Eu fui pesquisar também um líder religioso, que é o monge tibetano Dalai Lama. Ele fala assim: tente estar em paz consigo mesmo e ajude os outros a compartilhar dessa paz. Se você contribuir para a felicidade das outras pessoas, encontrará a verdadeira meta, o verdadeiro sentido da vida. Será mesmo que esse é o verdadeiro sentido da vida? Buscar paz, ajudar o outro, se sentir realizado, não viver à toa. Será mesmo que esse é o real sentido das nossas vidas? O próprio Salomão, ele fala que ele teve todas as coisas. Ele viveu sobre essa terra, ele teve todas as mulheres que ele podia ter, ele teve todo o dinheiro que ele poderia ter, ele teve todo o poder que ele poderia ter, ele teve um reino sobre as suas mãos, ele tinha a maior sabedoria, ele foi o homem mais sábio que já passou por essa terra. E diz que quando ele escreve, ou quando ele fala esse discurso, que ele já era um homem maduro, já era um homem vivido, já havia vivido muitas coisas.
E ele chega no final da vida e fala assim: pessoal, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. Eu cheguei no fim da vida, olhei para trás e vi que tudo era vaidade. Nada valeu a pena. Que depressivo, né? Parece que veio aqui nessa noite de quarta-feira, eu quero sair daqui animado, né? E começa a falar sobre uma vida sem sentido, mas vai ficar melhor daqui para frente. Porém, Salomão ele começa a falar que uma vida não tem sentido quando é buscado um sentido em si mesmo, em nós mesmos. Quando nós olhamos para nós e tentamos buscar um sentido na nossa vida através dos nossos atos, através das nossas ações, através das nossas conquistas, nós iremos fazer como o próprio Salomão e olhar para trás e falar assim: olha, essa vida não tem sentido. Às vezes, algo que pode trazer sentido para a sua vida é você olhar e falar: olha, quando eu tiver uma fazenda, eu serei realizado. Quando eu tiver uma família, eu serei realizado. Quando eu tiver filhos, eu serei realizado. Quando eu tiver uma empresa que estiver estabilizada, eu serei realizado. Quando eu tiver paz e tranquilidade, aí eu serei realizado, aí a vida fará sentido. Mas será mesmo que nós conseguimos alcançar e chegar nesse objetivo? E quando nós chegamos nesse objetivo, será que nós paramos, encerramos, aí faz sentido, agora está bem, minha vida já tem total sentido, agora já consegui tudo que eu queria e não preciso de mais nada? Ou você pode falar para mim: Alan, mas se eu chegar nesse objetivo, aí eu serei feliz, aí minha vida fará sentido, mas você consegue me garantir que você não vai querer mais nada? Olhe para você e comece a refletir: será que a minha vida está completa? Será que eu estou totalmente satisfeito com a minha família? Será que eu estou totalmente satisfeito com o meu trabalho? Será que eu estou totalmente satisfeito onde eu estou morando, na cidade onde estou morando? Será que eu estou totalmente satisfeito com os meus relacionamentos? Será que eu estou totalmente satisfeito comigo mesmo? Faça essa reflexão com você. E se você se satisfazer em alguma coisa, o seu coração e o meu coração, o nosso coração, ele vai querer algo a mais para se satisfazer. Eu lembro de uma história que quando eu tinha 13 anos de idade, há uns 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás, eu fui trabalhar para um parente meu. Ele tinha uma empresa e eu fui entregar panfletos para ele no sinaleiro. Ele falou: entrega panfletos para mim que eu vou te dar uma ajuda no final do dia. Trabalhei da 1h30 às 6 horas, trabalhei 4 horas e meia, né, só pensando: o que será que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou ganhar? Né, já criando expectativas, né? Eu entregando panfleto, fiquei a tarde inteira, terminei de entregar o panfleto. Quando terminei o dia, recebi R$2. Minhas expectativas foram frustradas. Pensei: caramba, não vou conseguir, acho que comprar nenhum sorvete. Fui na sorveteria, o sorvete era R$2,50. Eu falei: comprei um picolé, né? Me contentei com um picolé. Anos mais tarde, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar mais do que R$2 por mês, né? Senão seria um trabalho escravo. Comecei a ganhar mais de R$2. Quando eu comecei a ganhar meu salário, comprei muito sorvete. Nossa, como eu tomava sorvete. Só que chegou um momento que eu enjoei, né? Para mim não fazia mais sentido aquilo. Para mim já não, eu queria outras coisas a mais. O sorvete já não satisfazia ou não trazia mais satisfação ao meu coração. Eu queria outras coisas mais. E às vezes isso acontece conosco também. Quando nós traçamos objetivos e nós chegamos nesse objetivo, nós queremos algo a mais. A questão é, quando nós olhamos para esse objetivo, ou quando olhamos para nós mesmos e acharmos que isso trará sentido para as nossas vidas, e isso irá trazer satisfação para o nosso coração. Se isso for a satisfação do nosso coração, se quando nós chegarmos em algum momento e olharmos, isso vai trazer satisfação para o meu coração, conhecimento, prosperidade, nós vamos olhar para trás e falar como Salomão: isso tudo é vaidade. O que é o significado de vaidade para a gente trazer um entendimento maior? A palavra do hebraico vaidade é uma palavra chamada hevel. Hevel significa um sopro, algo inútil, que não tem mais sentido, é como se fosse um nevoeiro, algo passageiro, um sopro. Ele fala que todas essas coisas são passageiras, são um sopro, algo que não tem valor completo. Eles têm preço, né? Claro que uma família ela tem valor, uma casa, quando ela é uma casa, ela tem preço, mas quando ela se torna um lar, aí ela tem valor. É essa a questão, a gente saber diferenciar o que tem valor e o que tem preço.
Preço é aquilo que a gente consegue comprar. Valor é aquilo que nada corrói. Você ter uma casa onde você tem paz, um lar, aí tem valor. Você tem um relacionamento com a sua família, aí tem valor. Às vezes nós pensamos, em dar presentes, em presentear às vezes os nossos familiares, filhos, pais, mas às vezes nós não desenvolvemos um relacionamento com eles. Apenas isso, um presente, alguma coisa, isso é um preço, mas estar junto, desfrutar daquilo, isso tem valor. Ter um casamento, um relacionamento, uma família, uma empresa onde você pode abençoar pessoas, isso tem valor. O restante é tudo preço. Pode-se comprar aquilo que é imensurável, isso tem valor. E Salomão ele tenta explicar isso para as pessoas que estão ouvindo. Olha, gente, eu tive tudo que um ser humano podia ter. Todos os desejos do meu coração foram satisfeitos. Todas as minhas vontades foram satisfeitas, mas eu olhei para trás e vi que nada disso tinha valor. E muitas vezes nós corremos atrás de coisas para fazerem sentido na nossa vida e nós vamos olhar e falar: por que eu estou correndo atrás disso? Será que isso realmente faz sentido? Será que realmente isso aqui tem valor? Tem um filme, não sei se vocês já assistiram aquele filme Forrest Gump, contador de histórias. Ele começa um filme, ele é sentado numa praça com uma senhora, e ele começa a correr, começa a contar a história que ele começa a correr pelo mundo. Ele corre até um extremo, chega e vê que ali acaba, chega no oceano. Acabou. Ele começa a correr até o outro extremo e vê que aquilo ali também acaba. E ele começa a correr, e existe uma frase bem legal no filme, ele fala assim: eu estou correndo para todos os lados e vi que nada disso fazia sentido para mim, mas fazia sentido para as outras pessoas. Porque as pessoas começam a segui-lo e começam a falar assim: por que você está correndo? Você está correndo pela paz? Você está correndo pela natureza? Você está correndo por uma filosofia? Você está correndo por um bem maior? Você está correndo por uma questão política? Fala: não, apenas estou correndo. Por que eu digo essa história e trago esse exemplo? Porque muitas pessoas buscam sentido em coisas que são passageiras. Às vezes pessoas buscam sentidos em alguma esfera social, em alguma luta, que no final aquilo é um fim em si mesmo. Quando você olha aquilo como um fim em si mesmo, quando é apenas para agradar o seu próprio coração, aquilo não tem sentido. É aquilo que acontecia com aquele povo que corria atrás do Forrest Gump. Quando ele corria, as pessoas corriam atrás procurando um sentido do que ele estava fazendo, porém ele falava que não tinha sentido nenhum daquilo que ele estava fazendo, porém as pessoas procuravam sentido. Ou era uma questão social, ou era uma ideologia, ou era uma filosofia, mas nada daquilo fazia sentido. E Salomão começa a falar uma coisa interessante, ele fala assim: olha, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Ele começa a falar: que proveito tem se você chega no final do dia e você está correndo sem sentido nenhum? Você já parou para pensar por que você acorda todas as manhãs e vai trabalhar todos os dias? Qual que é o sentido da sua vida? Por que você faz isso todos os dias? O que traz significado à sua vida? É trazer sustento para a sua casa? É porque a sociedade impõe isso? Qual que é o sentido? Você já parou para pensar? Por que você faz isso todos os dias ou você só está vivendo? Ou só está vivendo, ou só está sobrevivendo? Qual que é o sentido? Você já parou para pensar sobre isso? Salomão está trazendo essa reflexão para aquele povo. Você já parou para pensar qual é o real sentido da sua vida? O que traz significado para a sua vida? O que traz sentido para a sua vida? Porque olhando para essas coisas, parece que a vida não tem sentido. Ele fala assim: olha, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta-se ao seu lugar, onde nasce de novo. O que ele está falando? Ele está falando assim: olha, até a natureza parece que é algo rotineiro, é algo que é enfadonho, é algo chato. Ele fala assim: o sol nasce, o sol se põe. Nós estamos de noite agora, né? O sol já se pôs. Amanhã cedo o sol vai nascer, não é verdade? E depois vai se pôr de novo. Depois vai nascer de novo. Depois vai se pôr de novo. Depois vai nascer de novo. E como é que está as nossas vidas? Você acorda de manhã, vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para fazer os seus afazeres, seja em casa ou qualquer outro lugar, vai viajar, volta para casa.
se alimenta, dorme, acorda no outro dia, vai trabalhar, volta para casa. Qual é o sentido da sua vida? Por que você está fazendo todas essas coisas? É isso que Salomão está falando para aquele povo. Quando buscamos um sentido em nós mesmos e não olhamos para quem realmente traz sentido, que é o próprio Deus, é Ele quem significa a gente acordar todos os dias de manhã, porque nós acordamos e levantamos para glorificar a Deus. Nós temos uma família para a glória de Deus, porque esse é o primeiro ministério que Deus deu para o homem e para a mulher. Nós estamos trabalhando e vivendo para transmitir a glória de Deus na sociedade onde nós estamos vivendo. É esse o real motivo, isso que traz sentido para as nossas vidas. Se a gente ficar olhando só para os nossos objetivos e nós sermos um fim em nós mesmos, a vida não fará sentido. Sabe por quê? Porque ele fala assim, olha, geração vai, geração vem, as coisas continuam. Ele começa a falar assim que o homem, indiferente da geração, ele é igual. Ah, mas antigamente não tinha as tecnologias que tinha hoje, agora a nossa geração pode vir e mudar as coisas. Correto, a nossa geração ela pode ser diferente, mas o coração do homem é igual. A essência do homem é igual. O coração do homem é pecaminoso igual. Nós temos o problema da distância, né, que hoje com a internet nós conseguimos chegar até as pessoas mais distantes do mundo. Mas existe um filósofo que traz uma história que é muito antiga sobre 2 porcos espinhos. Vocês já ouviram essa história? Uma história muito antiga. Ele fala assim, que eles estavam num frio tremendo, esses porcos espinhos, e eles precisavam ficar juntos para se aquecer. Porém, eles eram 2 porcos espinhos. Se eles se aproximassem, eles iriam se machucar ali. Então eles se aproximavam um pouco, se machucavam e se afastavam. Eles se aproximavam um pouco, se machucavam e se afastavam. Então eles tiveram que encontrar um equilíbrio para ficar próximos ali, para não se machucar e para não e para poder se aquecer. Mas aquilo não trazia uma solução. E o que o filósofo ele quer trazer, e eu vi alguns artigos falando sobre isso, é que a gente pode trazer algumas soluções, mas ela não é completa. Por exemplo, nós temos a questão das redes sociais, da internet, que nos aproxima das pessoas. Porém, isso nos distancia também. Hoje você pode estar próximo de muitas pessoas, mas você está distante. Hoje nós temos relacionamentos com muitas pessoas, mas relacionamentos profundos muito poucos. Muitos relacionamentos superficiais. Vocês estão vendo que gerações podem passar, mas os problemas continuam. Quando nós buscamos sentido em nós mesmos, quando nós achamos que a nossa geração, que a nossa tecnologia, que nós conseguiremos mudar as coisas e trazer sentido para as coisas, quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos que nós não traremos sentido para as coisas. E ele continua dizendo aqui, olha, falando como se olhar para a natureza de uma forma onde ela tenta buscar sentido apenas nela, também ela não traz sentido nenhum. Ele fala sobre o mar também, ele fala, olha, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá se tornam eles a correr. Ele fala, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Isso é algo interessante que ele fala, olha, o rio nasce e desemboca no mar. O rio nasce e desemboca no mar. Ele está vendo uma vida que não faz sentido nenhuma, a natureza representa isso para ele, ele consegue olhar e começa a fazer essa ilustração para o povo ali. Que se eles buscarem sentido neles mesmos, ou sentido nas coisas, ou até mesmo em pessoas, eles irão se frustrar. Nós iremos nos frustrar. Porque tudo isso é passageiro. Sabe por quê? O coração do homem é um saco sem fundo. Existia, ou existe, uma ex-presidente que falava em estocar vento. O que o Salomão está falando é a mesma coisa, você pegar coisa e colocar dentro do seu coração. Pegar coisa e colocar coisas vazias dentro do seu coração. Você está estocando o vento dentro do seu coração, não tem como. Você está estocando coisas vazias dentro do seu coração. Isso que Salomão está falando. Se você procurar satisfação nessas coisas terrenas, nessas coisas dessa terra, nada vai fazer sentido. Isso não faz sentido para nós. Isso vai passar, isso é passageiro. O próprio Jesus fala, ajuntem ouros, ajuntem riquezas no céu, porque lá nem o ouro
não é corroído pela traça nem a prata, porém aqui nessa terra ela é. Parafraseando o Senhor Jesus, Ele está falando que as coisas que temos aqui não faz sentido. No versículo 9 ele fala, o que foi e é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Todas as coisas já existiram, todas as coisas acontecem, irão acontecer. Não há nada novo debaixo do sol. O que aconteceu irá acontecer. Ele fala, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo. Não. Já foi nos séculos passados, já passaram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre o que hão de vir e depois delas. No versículo 15, ele fala assim, olha, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Isso é algo que ele está falando, porque nós estamos nessa terra, nessa terra onde está caída pelo pecado. Não tem nada que pode trazer satisfação para o nosso coração. Aquilo que está torto vai continuar torto. Quem traz satisfação para os nossos corações e para a nossa vida é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem traz significado para a nossa vida, é Ele quem ressignifica a nossa vida, é Ele quem transforma a nossa vida, é Ele quem transforma maldições em bênçãos. Por isso, muitas pessoas procuram várias coisas para dar sentido, muitas pregações de coaching, porque isso vai ser bom para mim, mas chega um momento que não é mais bom. Por isso que aparecem muitas coisas, por exemplo, teologias da prosperidade, porque a prosperidade será boa para mim. Isso não significa a nossa vida, isso não traz sentido para as nossas vidas. O que traz sentido para a nossa vida é o próprio Senhor Jesus. Ele quem traz significado, Ele quem ressignifica, Ele quem dá força para nós continuarmos, é Ele quem nos reconcilia com o próprio Deus. Algo interessante aqui que ele fala assim no versículo 13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem, para nele os afligir. O que ele está falando? Ele fala, olha, eu conheci todas as coisas. E ele fala assim, quando ele fala os filhos do homem, a tradução ele está falando assim, os filhos os filhos de Adão. Por que ele está falando dos filhos de Adão? Porque quando Adão ele estava com o próprio Deus antes do pecado, a vida dele tinha sentido porque ele tinha um relacionamento completo com Deus. Quando há o pecado e há a queda, esse relacionamento é quebrado e a vida não faz mais sentido. O homem começa a procurar coisas nessa terra, debaixo do sol, como Salomão fala, nessa terra que nós vivemos, para trazer sentido, porém ele não consegue mais trazer sentido para a sua vida, porque a única coisa que traz sentido é um relacionamento com Deus. O que traz sentido para as nossas vidas é o nosso joelho dobrado ao chão, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, nos relacionando com Ele. É isso que traz sentido para as nossas vidas. É Ele quem traz sentido. Por isso que ele fala que, olha, os filhos de Adão, está nesse trabalho enfadonho, porque ele ou nós procuramos essas coisas no mundo, as coisas que nós temos aqui para satisfazer o desejo do nosso coração. Você se vê como o Salomão falando aqui, olha, muitas vezes nós procuramos sentido em algumas coisas, que nós chegamos e olhamos e falamos, olha, realmente isso não fez sentido, isso não trouxe satisfação ao meu coração. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós queremos trazer satisfação ao nosso coração, às vezes tornando até mesmo deuses de nós mesmos, achando que nós podemos trazer satisfação para o nosso coração em coisas que nós podemos conquistar. Aquilo que conquistar, isso traz satisfação. Mesmo tudo que nós conquistarmos, nós temos que olhar para o alto e agradecer, porque foi o próprio Deus que nos deu capacidade, foi o próprio Deus quem nos sustentou, foi o próprio Deus quem nos deu tudo o que nós temos. Nos deu saúde, nos deu força, nos deu inteligência, foi o próprio Deus. Tudo que nós temos e conquistamos é para a glória de Deus, e isso traz sentido para as nossas vidas. Se hoje você tem alguma coisa, foi porque Deus autorizou. Se hoje você não tem nada, foi porque Deus autorizou. Ele quem traz sentido para as nossas vidas, somente Ele. Ele é quem traz felicidade para as nossas vidas. A felicidade não está naquilo que está fora, mas a felicidade é aquilo que está dentro. A felicidade é consequência de um relacionamento com Deus. A felicidade não é consequência das coisas que acontecem nessa terra. A felicidade não é um país que é próspero. A felicidade é saber que um Deus, mesmo num país arrebentado, quebrado, sustenta todos os seus filhos, porque a palavra de Deus diz que um justo não há de mendigar o pão, porque nós confiamos naquele quem diz essas coisas.
Ele cuida de nós. Ele está cuidando de nós. Ele traz sentido para as nossas vidas. Não pessoas, não situações. Nada que esse mundo tenha traz sentido para as nossas vidas, mas Ele traz sentido para as nossas vidas. E nós temos que mirar os nossos olhos para o alto e entender que é Ele quem traz sentido para as nossas vidas. Eu estava fazendo um treinamento há muitos anos atrás em uma empresa que eu trabalhava aqui em Cascavel. Esses treinamentos de liderança, sabe? Que você vai, como se fosse um treinamento de exército, que você vai numa mata, você passa por algumas situações, precisa fazer algumas estratégias. E uma das provas lá, e uma das situações, era passar sobre uma pontezinha de madeira e corda, tipo aquelas pontezinhas antigas, só que com umas madeirinhas menores, assim, não era tão grande, mais ou menos do tamanho do púlpito, assim, as madeirinhas, que era mais ou menos amarrado assim numa árvore aqui, até numa árvore lá no fundo. Era uns 50 metros de altura. E nós todos amarrados, né, paramentados, seguros, capacete, tudo. E a gente começa a atravessar. E todos começam a atravessar. E quando eu comecei a atravessar, em vez de olhar para frente e caminhar, o que todos faziam, o que todos estavam fazendo isso, era olhar para baixo. Era olhar os 50 metros que tinha abaixo. Isso me trouxe, não sei vocês, mas eu não tenho muito medo, mas aquele dia me deu medo de altura ali, porque eu estava caminhando, imagina, balançando, bem difícil caminhar, bem pequenininho ali as tabuinhas, 50 metros olhando para baixo, com medo de cair, me esborrachar. Comecei a caminhar ali, mas olhando para baixo, olhando as coisas que tinha ali, não mirando para frente, não mirando no final. E existia uma coisa ali interessante, quando eu cheguei no final, e todo mundo com medo, não querendo cair, quase caindo, era que todos ali estavam seguros. Todos ali tinha algo amarrando e segurando eles. E muitas vezes nas nossas vidas nós somos assim. Deus está cuidando e nos guardando, mas em vez de nós olharmos para o alvo, nós estamos olhando para baixo, para as coisas que nós podemos conquistar, ou para as dificuldades, e não conseguimos olhar para o alto, para o alvo e para Deus, entender que Ele está cuidando das nossas vidas e que nós estamos seguros. Todos nós ali estávamos seguros e estávamos olhando para baixo, com medo de cair, porém estávamos seguros. E o próprio Deus nos assegura. E o próprio Deus nos protege, o próprio Deus cuida de nós, e o próprio Deus traz sentido para as nossas vidas. E muitas vezes nós olhamos para todas as situações e esquecemos de olhar para aquele que realmente traz sentido para as nossas vidas. Um dia nós iremos chegar e a nossa vida não está pautada nas coisas que tem nessa terra, mas a nossa vida está pautada no reino. Nós somos peregrinos dessa terra e nós estamos vivendo para chegar até o alvo e para chegar no momento onde o Senhor e o amado das nossas almas voltará e nos resgatará, e isso trará o real sentido para as nossas vidas, todos nós juntos, com Deus, com o nosso Jesus, cuidando de cada um de nós. Ele traz sentido para as nossas vidas. Conseguiram perceber? Se você colocar sentido na sua vida, no relacionamento, na esposa, se um dia ela chegar a ir, ou ele chegar a ir, acabou o sentido da sua vida acabou. Se colocar sentido na sua empresa falir, o Brasil falir, acabar as questões financeiras, então acabou a sua vida. Acabou o sentido da sua vida. Por isso que nós olhamos para o alto. É Deus quem traz sentido para as nossas vidas, indiferente das situações. Indiferente se está andando sobre uma cordinha bamba pequena, com muito vento, com 50 metros de altura. Nós estamos seguros. Deus está cuidando de nós. Nós somos apenas peregrinos dessa terra, onde estamos passando, e Ele está cuidando de nós. Ele traz sentido para as nossas vidas. Ele cuida de todos nós. O próprio Jesus, quando Ele vem para essa terra, Ele morre naquela cruz, Ele promete nos dar vida e vida em abundância, Ele ressignifica as nossas vidas, Ele nos faz parte da herança de Deus. Antes nós não éramos filhos de Deus, éramos apenas criatura, e Ele traz sentido para a nossa vida. Agora vocês são filhos, agora vocês têm a segurança da salvação em Cristo Jesus, mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante, passando de uma pontezinha pequenininha, com 50 metros de altura, nós temos segurança na salvação em Cristo Jesus. Porque a sua obra sobre a nossa vida é perfeita. E ela traz sentido para as nossas vidas. Não tudo que nós conquistamos aqui. Isso é consequência, isso são bênçãos de Deus. Mas isso não traz sentido para as nossas vidas. O que traz sentido para as nossas vidas é o cuidado e o amor de Deus, e é glorificar a Ele, é ter um relacionamento com Ele. É poder abençoar outras vidas e mostrar Cristo através das nossas vidas. Isso sim
tem sentido. Isso sim tem valor. O restante das coisas, tudo tem preço. Que não cheguemos no final da vida como Salomão e olhemos para trás e falamos: nada disso fez sentido. Tudo isso é vaidade. Mas que possamos chegar no final da nossa vida e falar com o apóstolo Paulo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso sim faz sentido. Isso sim faz sentido. Que o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo fale aos nossos corações e possamos olhar para o alto e entender que Ele traz sentido para as nossas vidas. E que possamos ser mensageiros dEle e trazer sentido para a vida das pessoas que não têm um caminho, que não estão procurando sentido em coisas que não trarão satisfação ao seu coração. Nós sabemos quem traz sentido para as nossas vidas. Nós sabemos quem pode ressignificar a vida dos nossos amados. Nós sabemos quem pode ressignificar o sentido da vida daqueles que estão perdidos. Somente Ele. Somente Jesus.